Quando Ethan Cole ouviu o estrondo às 3h17 da manhã, ele correu para o celeiro. O que ele encontrou não era um animal. Era uma mulher de 68 anos de idade, seu pulso amarrado, sangrando, mal respirando. Ela tinha sido jogada de um veículo em movimento. Antes de perder a consciência, ela agarrou o braço dele e sussurrou: "Eles vão voltar por mim. Me esconda, por favor." Pelas próximas 72 horas, Ethan tornou-se algo que ele nunca esperou: um protetor. Ele tratou seus ferimentos, a escondeu de 2 homens caçando em sua propriedade e orou para que alguém os encontrasse. Então, no quarto dia, 2.000 motocicletas chegaram à sua fazenda. E Ethan percebeu que a mulher que ele estava escondendo não era apenas a mãe de qualquer um. Ela pertencia a eles. Se você gosta de histórias de coragem e heróis inesperados, por favor, inscreva-se e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. O que aconteceu em seguida mudaria tudo. O som que acordou Ethan Cole às 3h17 da manhã não era trovão. Era um corpo humano atingindo o chão a 96 km/h. Ele pulou na cama, coração martelando, ouvindo o silêncio que se seguiu. Então ele ouviu novamente, não um estrondo desta vez, mas um gemido, fraco, desesperado, vindo de algum lugar perto do celeiro. Ethan pegou sua lanterna e correu descalço pela fria terra de Montana. Noites de outubro no condado de Garfield caíam a 0 grau e sua respiração formava nuvens enquanto ele corria em direção ao som. O que ele encontrou em uma porta de celeiro o parou completamente. Uma mulher jazia encolhida no chão, seu corpo torcido em ângulos que reviraram seu estômago. Ela era mais velha, talvez no final dos 60, vestindo pijamas encharcados de sangue. Seus pulsos estavam amarrados com abraçadeiras de plástico, o plástico cortando fundo em sua carne inchada. Um corte em sua testa vazava sangue em seu cabelo grisalho. Ethan caiu de joelhos ao lado dela. Seus olhos se abriram, desfocados e nublados de dor. Ela tentou falar, mas apenas um chiado saiu. Ele pressionou 2 dedos em seu pescoço, procurando por um pulso. Estava lá, rápido e fraco, mas lá. Ela estava viva, mal. Seus lábios moveram-se novamente, e desta vez ele se inclinou perto o suficiente para ouvir o sussurro. "Por favor," ela disse, "me esconda. Eles vão voltar. Eles vão me matar." Ethan olhou ao redor da escuridão além de seu celeiro, não vendo nada além de pasto vazio e a linha distante do cume. Quem voltaria? Quem tinha feito isso com ela? Mas essas perguntas poderiam esperar. Agora ela precisava de ajuda, e precisava imediatamente. Ele tomou uma decisão naquele momento que mudaria tudo. "Não vou te deixar," ele disse. Sua voz estava firme, embora sua mão tremesse. "Vou te levar para dentro. Vou te ajudar. Apenas fique comigo." Ele a levantou o mais gentilmente que pôde. Sentindo como ela era leve, como frágil, ela engasgou de dor, mas não gritou. Mulher forte, ele pensou, mais resistente do que parece. Ele a levou para o celeiro e a deitou em um leito de feno. Depois correu de volta para a casa em busca de suprimentos. O que Ethan ainda não sabia era que os filhos desta mulher chegariam em exatamente 72 horas. E eles trariam 2.000 de seus irmãos mais próximos. Ethan Cole não deveria ser um herói. Ele estava apenas tentando sobreviver. Aos 21 anos, ele já havia enterrado ambos os pais, herdado uma fazenda de gado de 240 acres no meio do nada, e aprendido que a solidão tem um peso que você pode sentir em seu peito toda manhã quando acorda para o silêncio. Seu pai morreu primeiro. Ataque cardíaco enquanto consertava uma cerca no calor do verão. Sua mãe seguiu 8 meses depois. Acidente de carro em gelo negro, dirigindo para Jordan para compras. Ethan tinha 17 anos quando aconteceu. A maioria das crianças de sua idade estava preocupada com encontros de formatura e inscrições para a faculdade. Ethan estava aprendendo a administrar um rancho sozinho. A fazenda ficava a 76 quilômetros ao norte de Jordan, Montana, no condado de Garfield.
Com uma população mal ultrapassava 1.000 pessoas espalhadas por 13.000 quilômetros quadrados. Seu vizinho mais próximo morava a 6,7 de distância, e Ethan, às vezes, passava semanas sem ver outro rosto humano. Apenas ele, 60 cabeças de gado e Copper, seu pastor australiano misto de 8 anos, que pertencia ao seu pai. A propriedade era antiga, uma propriedade construída em 1947, sem serviço de celular e um telefone fixo que funcionava talvez metade do tempo. Sua caminhonete, uma Ford F-250 de 2004, tinha 287 mil milhas no odômetro e queimava óleo, mas ainda funcionava. A rotina diária de Ethan nunca mudava. Acordava às 4h30, alimentava o gado, verificava as cercas, consertava o que quer que quebrasse durante a noite, o que sempre era algo. Ele aprendeu habilidades veterinárias através do 4H quando era mais jovem, na época em que seus pais estavam vivos, e a vida parecia menos pesada. Ele podia costurar feridas, diagnosticar infecções, fazer partos de bezerros e ler sinais vitais melhor do que a maioria dos estudantes de medicina. Essas habilidades mantinham seu rebanho saudável. Ele só nunca imaginou que os usaria em uma pessoa. Seus pais haviam lhe ensinado uma regra acima de todas as outras. Quando alguém precisa de ajuda, você ajuda, sem perguntas, sem cálculos sobre risco versus recompensa. Você apenas ajuda. Ethan havia esquecido como era importante para alguém ter outra pessoa dependendo dele para algo que realmente importava. O gado precisava dele, claro, mas isso era diferente. Isso era sobrevivência, economia, rotina. Esta mulher sangrando em seu celeiro precisava dele de uma forma que seu propósito de repente se tornou terrivelmente claro. Ele pegou seu kit veterinário do galpão de suprimentos, aquele com suturas e antisséptico, e tudo o que ele precisava para tratar traumas. Suas mãos tremiam enquanto ele trabalhava, mas sua mente permaneceu calma. Foque no que você pode controlar, seu pai costumava dizer. Um passo de cada vez. Limpe a ferida, pare o sangramento, a estabilize, depois descubra o que vem a seguir. Ethan não tinha ideia de que as habilidades que ele aprendeu criando gado, tratando feridas, lendo sinais vitais, mantendo a calma sob pressão, estavam prestes a salvar uma vida e mudar a sua para sempre. Enquanto ele se ajoelhava ao lado da mulher e começava a cortar as abraçadeiras, ele ouviu Copper latir lá fora. Afiado, urgente, um aviso. Alguém estava vindo. Quando você cria gado em Montana, você se torna parte médico, parte mecânico, parte milagreiro. Ethan Cole já costurou mais feridas do que a maioria dos técnicos de emergência médica. Ele só nunca pensou que usaria essas habilidades em uma pessoa. Mas enquanto ele se ajoelhava ao lado da mulher ferida em seu celeiro, seu treinamento assumiu o controle. Avalie primeiro, entre em pânico depois. Ele começou com o básico, verificando suas vias aéreas, respiração, circulação. Ela estava consciente agora, embora mal. Suas pupilas estavam desiguais, a esquerda ligeiramente maior que a direita. Concussão possivelmente grave. O corte em sua testa era o ferimento mais óbvio, uma laceração profunda que ia de sua linha do cabelo até sua sobrancelha, ainda sangrando constantemente. Ele pegou solução betadine de seu kit, o mesmo antisséptico que ele usava em gado, e limpou a ferida cuidadosamente. Ela fez uma careta, mas não gritou. Senhora dura. Ele enfiou uma agulha curva com material de sutura e começou a fechar a ferida com pontos interrompidos. Cada um colocado exatamente a meio centímetro de distância, 9 pontos no total. Suas mãos estavam firmes, apesar da adrenalina inundando seu sistema. Em seguida vieram as escoriações em seus braços e pernas, manchas cruas de pele raspadas por asfalto ou cascalho. Ele limpou cada área gentilmente,
retirando detritos incrustados. Então as envolveu em gás estéril. Seus pulsos eram o pior. As abraçadeiras haviam cortado fundo, deixando vergões vermelhos irritados que já estavam ficando roxos. Ele cortou as abraçadeiras completamente e examinou o dano. Nenhuma hemorragia arterial, nenhum dano nervoso que ele pudesse ver, mas o inchaço era significativo. Ele envolveu ambos os pulsos em ataduras macias, elevando-os ligeiramente para reduzir a inflamação. Sua temperatura central o preocupava. Quando ele pressionou a mão em seu pescoço, sua pele estava fria e úmida. Ele pegou um termômetro do kit e verificou. 35,4 degrees C. Hipotermia, não crítica ainda, mas perigosa se caísse mais. Ele pegou cobertores aquecidos de sua casa, o tipo que ele usava para bezerros recém-nascidos no inverno, e a enrolou cuidadosamente. Então ele elevou suas pernas em um fardo de feno para melhorar a circulação e a cobriu com mais 2 camadas de lã. Ela entrava e saía da consciência enquanto ele trabalhava, murmurando fragmentos que não se conectavam. Meu filho, ela sussurrou. Curtis, ele me levou. Dinheiro. Resgate. O estômago de Ethan apertou. Isso não foi um acidente, isso foi intencional. Alguém a tinha machucado de propósito. Ele verificou seu pulso novamente. 94 batimentos por minuto. Muito rápido, mas constante. Sua respiração era superficial, mas regular. Ele estimou que ela havia perdido cerca de 400 ml de sangue com base nos padrões de saturação no chão do celeiro. Não era fatal, mas o suficiente para deixá-la fraca e desorientada. Ele administrou solução eletrolítica, o mesmo Pedialyte que ele dava a bezerros desidratados, ajudando-a a beber lentamente para que ela não vomitasse. Ela conseguiu engolir algumas vezes antes que seus olhos se fechassem novamente. Ele monitorava seus sinais vitais a cada 15 minutos, verificando pulso, temperatura, frequência respiratória. Sua mente corria com perguntas. Ele deveria chamar a polícia? Mas ela o havia implorado para escondê-la. E se ligar trouxesse de volta quem fez isso para terminar o trabalho? Seu instinto disse, estabilize-a primeiro, depois descubra o que fazer. Enquanto Ethan trabalhava no celeiro silencioso, suas mãos movendo-se com eficiência prática, ele tomou uma decisão. Eu a manterei segura, ele pensou. Pelo menos até eu entender o que está acontecendo. Pelo menos até ela poder me dizer o que precisa. Ele ainda não sabia o nome dela. Não sabia sua história, mas isso não importava. Ela precisava de ajuda e ele havia dado sua palavra. Enquanto Ethan verificava suas ataduras mais uma vez, Copper começou a latir lá fora. Não o latido brincalhão que ele usava quando perseguia coelhos. Este era diferente, agressivo, territorial. Alguém estava vindo pela estrada de acesso. E eles não estavam sozinhos. Se você já teve que tomar uma decisão em fração de segundo, que poderia salvar ou colocar em risco uma vida, clique em inscrever-se porque Ethan está prestes a fazer uma escolha que testará tudo em que ele acredita. Comente, confie no seu instinto se você está com ele. Curtis Reeves tinha 41 anos, desempregado e amargurado, e tinha absoluta certeza de que sua mãe tinha os 500 mil dólares escondidos em algum lugar. Ele só precisava que ela lhe dissesse onde. 6 horas antes, às 9 daquela noite, Curtis e seu cúmplice, Wade Hatcher, haviam dirigido até a casa de sua mãe em Billings com um plano simples, brutal e fadado ao fracasso. Eles haviam colocado hidrato de cloral em seu chá da noite, o mesmo sedativo usado em hospitais que Curtis havia roubado de um amigo que trabalhava na manutenção do hospital. O plano era levá-la para uma cabana de caça abandonada a 120 quilômetros a nordeste, fazer a ligação de resgate para seu irmão Jackson, coletar o dinheiro e desaparecer. Mas Curtis havia calculado tudo errado. Ele não sabia que sua mãe era uma ex-enfermeira de pronto-socorro que havia trabalhado 30 anos na St. Vincent Healthcare.
Ela havia reconhecido o sabor químico amargo imediatamente, mesmo enquanto a droga começava a fazer efeito. E ela havia construído tolerância suficiente de décadas de exposição acidental que ela acordou mais cedo do que Curtis esperava. Na parte de trás da caminhonete de Wade, saltando em uma estrada escura a 96 km/h, Maggie Reeves recuperou a consciência e começou a lutar. Wade entrou em pânico. Ele tinha 38 anos, viciado em metanfetamina. Curtis havia prometido os 50 mil dólares para ajudar no trabalho. E ele não havia se inscrito para uma refém consciente, gritando e arranhando seu rosto enquanto ele tentava dirigir. Curtis, sentado no banco do passageiro, tomou uma decisão em fração de segundo nascida do desespero e da estupidez. Livre-se dela. Wade havia gritado. Ela vai morrer de qualquer jeito. Apenas faça. Então Curtis abriu a porta e empurrou sua mãe para fora de um veículo em movimento a 96 km/h em uma rodovia rural de Montana. Eles presumiram que ela morreria no impacto. Eles dirigiram por mais 40 minutos até a cabana, estabeleceram seu álibi, enviaram a mensagem de texto de resgate para Jackson de um telefone descartável e tentaram se convencer de que tudo daria certo. Mas às 3h da manhã, a culpa ou paranoia, ou ambos os levou de volta ao local do descarte para confirmar que ela estava morta e se livrar do corpo. O que eles encontraram, em vez disso, enviou gelo pelas veias de Curtis. Um rastro de sangue levando da rodovia para a terra em direção a uma propriedade particular. Ela está viva, Curtis disse, sua voz vazia. Wade olhou para as marcas de arrasto na terra, as pegadas que claramente não eram de Maggie. Alguém a encontrou, Wade disse. Alguém a ajudou. Estamos ferrados, cara. Estamos completamente ferrados. Mas Curtis não estava pronto para aceitar isso. Se ela falar, vamos para a prisão por tentativa de homicídio. Temos que encontrá-la antes que ela consiga um telefone. Eles seguiram o rastro de sangue na escuridão. Lanternas cortando a fria noite de Montana até chegarem à beira de uma fazenda de gado. Luzes estavam acesas no celeiro. Alguém estava definitivamente lá. Curtis memorizou a placa do velho caminhão Ford estacionado perto da casa. Placas de Montana 7GHT 492. Ele pegou seu telefone e pesquisou os registros da propriedade. Ethan Cole, único proprietário, 240 acres, sem número de telefone listado. Perfeito. Curtis pensou, meio do nada. Sem testemunhas. Eles se aproximaram lentamente, mantendo-se abaixados, observando o celeiro a 90 metros de distância. Eles viram um jovem, talvez na casa dos 20 anos, carregando alguém embrulhado em cobertores do celeiro em direção à fazenda. Era Maggie. Curtis tinha certeza. Wade queria correr imediatamente, mas Curtis o conteve. Não sabemos se ele já chamou a polícia, não sabemos se ele está armado. Entramos inteligentemente. Eles estacionaram a caminhonete a 400 metros de distância e se aproximaram a pé às 3h45 da manhã. Curtis tinha uma pistola 9mm enfiada na cintura. Wade carregava uma faca. Nenhum deles jamais havia machucado alguém antes. Não seriamente, mas o desespero torna as pessoas capazes de coisas terríveis. Enquanto se aproximavam, viram o jovem sair da fazenda e caminhar em direção ao celeiro, um cachorro ao seu lado. Curtis tomou uma decisão. Falamos com ele primeiro, descobrimos o que ele sabe. Se ele já chamou a polícia, corremos. Se não, o convencemos a entregá-la. E se ele recusar, Wade tocou a faca em seu cinto. Curtis assentiu. Então fazemos o que temos que fazer. O que Curtis não sabia, o que ele não podia saber, era que a mulher que ele acabara de tentar assassinar era protegida por 11 mil homens que cavalgariam pelo inferno para tê-la de volta. E em 68 horas, todos estariam vindo. Se você não suporta covardes que atacam idosos, comente justiça para Maggie. E se você acredita que Ethan está prestes a fazer algo incrivelmente corajoso ou incrivelmente estúpido,
Aperte o botão de inscrever-se. Você quer ver o que acontece a seguir. Quando dois homens armados se aproximam de sua propriedade às 4 da manhã, você tem 3 opções: esconder, correr ou defender seu território. Ethan escolheu a opção 3 e ele nem estava armado. Ele havia escondido Meg no palheiro, a cobrido com lonas e disse a ela para ficar absolutamente em silêncio, não importa o que ouvisse. Então ele saiu do celeiro com Copper ao seu lado, fechou a porta atrás dele e esperou. Os 2 homens emergiram da escuridão carregando lanternas, e o primeiro pensamento de Ethan foi o quão errados eles pareciam. Não como fazendeiros ou vizinhos pedindo ajuda, mas como predadores que encurralaram a presa. O mais velho falou primeiro. Estamos procurando alguém, ele disse. Mulher velha ferida. Ela pode ter vagado para sua propriedade. Você a viu? Ethan manteve o rosto neutro mesmo, enquanto seu coração batia contra suas costelas. Não vi ninguém, ele disse. Acabei de ser acordado pelo latido do meu cachorro. Pensei que talvez fossem coiotes. O homem se aproximou. Curtis, embora Ethan ainda não soubesse o nome dele. Vimos um rastro de sangue vindo daqui da rodovia. Tem certeza que não viu nada? Ethan acenou com a cabeça em direção ao pasto norte. Sim, eu vi sangue. Leão da Montanha pegou um dos meus bezerros ontem à noite. Arrastou-o para a cerca. Você provavelmente seguiu a trilha errada. Era uma boa mentira, entregue com detalhes suficientes para soar verdadeira. Mas o segundo homem, Wade, não estava acreditando. Você tem um telefone? Ele perguntou. Nossa caminhonete quebrou. Precisamos de uma ligação para pedir ajuda. Ethan balançou a cabeça. O telefone fixo está fora de serviço. Acontece muito por aqui. O serviço mais próximo é em Jordan, 76 quilômetros ao sul. Os olhos de Curtis se desviaram para o celeiro. Se importa se verificarmos seu celeiro? Ele perguntou. Apenas para ter certeza. Ethan parou diretamente na frente da porta, bloqueando o caminho deles. Na verdade, me importo, ele disse. Sua voz estava calma, mas firme. Você está em propriedade privada. Fui educado, mas a menos que você tenha um mandado, você precisa sair. A temperatura da conversa mudou. Curtis levantou um pouco a jaqueta, revelando o punho de uma pistola enfiada na cintura. Não precisamos de um mandado, ele disse calmamente. Ethan não vacilou. Então você está invadindo com a intenção de ameaçar? Ele disse. Tenho câmeras nesta propriedade. Ele não tinha, mas eles não saberiam disso. E meu cachorro é treinado para atacar sob comando. Copper não era, mas o cachorro parecia intimidante o suficiente na escuridão, pelos eriçados e rosnando baixo. Se você quiser escalar isso, podemos. Ou você pode voltar para sua caminhonete e ir embora. Por 10 segundos, ninguém se moveu. Curtis estava fazendo as contas. Se ele forçasse a entrada e ela não estivesse lá, ele teria cometido um crime grave por nada. Se a polícia realmente estivesse a caminho, ele estaria acabado. Wade estava ficando ansioso, mudando seu peso de um pé para o outro, claramente drogado. Voltaremos, Curtis finalmente disse. Se descobrirmos que você está mentindo, haverá consequências. Ethan manteve sua posição. Não haverá, ele disse. Curtis e Wade recuaram para a escuridão, mas Ethan sabia que eles não estavam indo embora. Ele observou da janela da fazenda enquanto eles dirigiam sua caminhonete para uma crista a cerca de 730 metros de distância e estacionaram. Eles tinham binóculos. Eles estavam observando. Ethan estava preso. Ele não podia levar Meg para a cidade sem que eles o seguissem. Ele não podia pedir ajuda sem arriscar que eles ouvissem ou interceptassem. Ele estava sozinho, responsável por uma vítima de sequestro, com 2 criminosos armados observando cada movimento seu. Ele subiu de volta para o palheiro onde Meg estava escondida. Ela estava acordada, tremendo.
Eles me encontraram, ela sussurrou. Ethan balançou a cabeça. Eles não, mas estão observando a propriedade. Não consigo tirá-la sem que eles sigam. Estamos presos aqui até que eu descubra algo. Maggie agarrou sua mão com força surpreendente. Você deveria tê-los deixado me levar, ela disse. Agora eles vão matar você também. Ethan olhou para esta mulher que ele conhecia há menos de 2 horas. Esta estranha que havia sido jogada de um caminhão e deixada para morrer. E ele sentiu algo que não sentia em 4 anos vivendo sozinho. Propósito. Isso não vai acontecer. Ele disse, eu te fiz uma promessa. Estou cumprindo-a. Nas próximas 72 horas, Ethan teria que superar, resistir e manobrar 2 criminosos desesperados. E ele estava prestes a ser criativo. Margaret Maggie Reeves nem sempre foi a mãe de um presidente de capítulo dos Hells Angels, mas ela sempre foi uma lutadora. Nascida em 1951 em Billings, Montana, ela cresceu pobre, filha de um mineiro de carvão e uma costureira que lhe ensinou que sobreviver significava trabalhar mais do que todos ao seu redor e nunca reclamar disso. Ela se tornou enfermeira porque queria ajudar as pessoas e porque o salário era decente o suficiente para se sustentar. Ela trabalhou em turnos noturnos de emergência na St. Vincent Healthcare por 30 anos, costurando feridas de faca, tratando overdoses, segurando as mãos de pacientes moribundos, cujas famílias nunca apareciam. Ela se casou jovem, teve 2 filhos, Curtis e Jackson, e se divorciou quando os meninos ainda eram pequenos, porque seu primeiro marido preferia beber a trabalhar. Ela criou esses meninos sozinha, fazendo turnos duplos, dormindo 4 horas por noite, garantindo que eles tivessem comida, roupas e ajuda com a lição de casa, mesmo quando estava tão cansada que mal conseguia ficar em pé. Curtis era o mais velho, nascido com o que os médicos mais tarde chamariam de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas o que Maggie apenas conhecia como problema. Ele não conseguia ficar parado na escola, não conseguia se concentrar, foi expulso 2 vezes antes de completar 16 anos. Ele começou a usar drogas aos 17, principalmente metanfetamina, e a partir daí tudo piorou. Jackson era diferente, mais quieto, mais focado, mas igualmente perdido à sua maneira. Ele encontrou os Hells Angels quando tinha 19 anos, entrou como prospecto, ganhou sua insígnia completa aos 21 e nunca olhou para trás. O clube lhe deu estrutura, irmandade, propósito. Maggie não entendeu no início. Os coletes de couro e as motocicletas e a reputação que o seguia por toda parte. Mas ela viu o que isso fez por Jackson. Salvou-o. Transformou-o de um garoto sem rumo em um homem com um código, com lealdade, com pessoas que o apoiavam, não importa o que acontecesse. Curtis se ressentia disso. Ele se ressentia de que Jackson tivesse ficado limpo quando ele não conseguia. Se ressentia de que a mãe deles tinha orgulho de Jackson e estava desapontada com ele. Se ressentia de que quando Maggie se casou novamente em 2010 com um bom homem chamado Robert, que possuía uma pequena empresa de construção, a apólice de seguro de vida de Robert listava Jackson como o curador porque Curtis não podia ser confiado com dinheiro. Quando Robert morreu em 2014 de um ataque cardíaco, Curtis esperava uma herança. O que ele conseguiu em vez disso foi uma ordem de restrição depois que ele roubou os $12.000 da conta poupança de Maggie para pagar dívidas de drogas. Jackson foi quem obteve a ordem de restrição em nome de Maggie. Jackson foi quem disse a Curtis que ele não era mais bem-vindo em reuniões de família. E Curtis, amargurado e quebrado, culpou seu irmão mais novo por ter virado a mãe contra ele. A verdade era mais simples e triste. Curtis havia se transformado em alguém em quem Maggie não podia confiar, não podia ajudar, não podia salvar, não importa o quanto quisesse. Quando o seguro de vida de Robert pagou $175,000, o dinheiro foi para Jackson com instruções para usá-lo para os cuidados de Maggie.
Curtis acreditava que esse dinheiro deveria ter sido dele. Essa crença se transformou em raiva, e a raiva eventualmente se tornou um plano. Agora, enquanto Meg jazia no porão de tempestades de Ethan, sob a fazenda, enfaixada e fraca, mas viva, ela lhe contou a história em fragmentos. Curtis é meu filho, ela disse, mas ele não é mais o menino que eu criei. As drogas o levaram tudo de bom, e deixaram esta casca oca e raivosa. Ethan ouviu aplicando novas ataduras em seus pulsos, verificando suas pupilas para sinais de piora da concussão. Jackson virá por mim, Meg continuou. Eu sei que sim, mas Curtis enviou um pedido de resgate. Se a polícia se envolver, Curtis disse que me mataria. Então Jackson não pode chamar a polícia sem arriscar minha vida. Ethan entendeu a posição impossível em que todos estavam. Jackson procurando sem a aplicação da lei. Curtis desesperado o suficiente para matar sua própria mãe. E Ethan, um garoto fazendeiro de 21 anos, pego no meio de uma tragédia familiar que se tornou violenta. Você está em perigo agora, Meg disse baixinho. Curtis não deixa testemunhas. Eu já vi isso antes. Quando ele fica desesperado, ele fica cruel. Ethan ajustou os cobertores ao redor dela. Então não daremos a ele a chance, ele disse. Meg estudou seu rosto. Você me lembra Jackson quando ele era jovem? Ela disse. Antes que o mundo o endurecesse. Você tem esse mesmo olhar como se fosse fazer a coisa certa, mesmo que isso lhe custe tudo. Ethan não sabia como responder a isso. Então, ele apenas verificou seus sinais vitais novamente. O pulso estava mais forte agora, 86 batimentos por minuto. A temperatura havia subido para 36,2. Ela estava se estabilizando. O que Meg ainda não havia dito a Ethan era que Jackson já havia mobilizado todos os capítulos dos Hells Angels num raio de 800 quilômetros. 2 motoqueiros estavam formando grades de busca em Montana, coordenando com precisão militar, cobrindo o terreno mais rápido do que qualquer busca policial poderia. E um deles tinha um cão farejador que estava prestes a pegar o cheiro de Meg. Se você já viu um membro da família se destruir e se sentiu impotente, comente, não é sua culpa. E se você acredita que Meg merece algo melhor do que um filho que a sequestraria, inscreva-se porque a justiça está chegando. Quando você está em desvantagem numérica, em desvantagem de armas e preso em sua própria propriedade, você não luta mais. Você luta de forma mais inteligente. Ethan passou as primeiras 12 horas depois que Curtis e Wade começaram a observar sua fazenda, tentando pensar como seu pai faria. Seu pai havia sido um fuzileiro naval antes de se tornar um fazendeiro. E ele ensinou a Ethan que todo problema tático tem uma solução se você estiver disposto a ser criativo. A situação era esta. Curtis e Wade estavam estacionados na crista a 730 metros de distância com binóculos e armas. Ethan não podia deixar a propriedade sem que eles o seguissem. Ele não podia usar seu telefone ou caminhonete sem que eles percebessem. Meg precisava de cuidados médicos contínuos. E em algum lugar lá fora, as pessoas a estavam procurando. Mas eles tinham 380 mil quilômetros quadrados de Montana para cobrir. A solução de Ethan era multi-arte e exigia que ele estivesse em 3 lugares ao mesmo tempo, o que significava planejar cada minuto de seu dia até o segundo. Primeiro, ele tinha que manter sua rotina normal para que Curtis não suspeitasse que algo estava diferente. Isso significava alimentar o gado às 6h da manhã e às 6h da noite, como sempre. Significava consertar a cerca no pasto norte onde Curtis podia vê-lo trabalhando. Significava mover o equipamento de irrigação, verificar os bebedouros, levar Copper em rotas de patrulha ao redor dos limites da propriedade. Ele tinha que parecer um fazendeiro fazendo coisas de fazendeiro, não alguém escondendo uma vítima de sequestro. Segundo, ele moveu Meg do celeiro para um esconderijo melhor. O porão de tempestade sob sua fazenda
Havia sido construído em 1947 como um abrigo de tornados, um espaço de 2,4 por 3 metros, acessado por um painel articulado no chão da cozinha. 90 custos de terra e concreto o separavam da casa principal, tornando-o à prova de som e quase invisível. Ethan o mobiliou com um colchão de ar, cobertores, lanternas à bateria, suprimentos médicos e um monitor de bebê para que Meg pudesse alertá-lo se precisasse de ajuda. O porão tinha um poço de ventilação de emergência que saía por trás da casa onde Curtis não podia vê-lo. Ela estaria segura lá, escondida, aquecida. Terceiro, ele tratou seus ferimentos 2 vezes ao dia usando o conhecimento veterinário que aprendeu criando gado. Ele monitorava sua concussão, verificando suas pupilas a cada 2 horas e testando sua memória com perguntas simples. Ele trocou suas ataduras com técnica estéril, administrou antibióticos orais, ajustou a dosagem com base em seu peso e idade. Ele rastreava seus sinais vitais em um gráfico, pulso e temperatura e frequência respiratória, observando qualquer sinal de infecção ou declínio. No segundo dia, ela estava melhorando, sua cor estava melhor, sua fala estava mais clara. Ela conseguiu sentar sem ficar tonta. Já sobrevivi a turnos piores no pronto-socorro, ela lhe disse com um sorriso fraco. Mas a parte mais importante do plano de Ethan era sinalizar para pedir ajuda sem que Curtis percebesse. Ele não podia usar um telefone ou a internet porque Curtis poderia ter um scanner policial e definitivamente veria o caminhão de Ethan se ele tentasse dirigir para algum lugar. Então Ethan foi à moda antiga. Ele passou 4 horas movendo suas 60 cabeças de gado para uma formação que soletrava SOS quando vista de cima, usando ração para guiá-las para a posição. Helicópteros de busca estavam voando. Ele já os tinha visto passar 2 vezes. Se um piloto olhasse para baixo no momento certo, eles veriam. Ele construiu pilhas de queima controlada em seu campo, supostamente queimando postes de cerca velhos, mas na verdade criando sinais de fumaça. 3 sopros curtos, 3 sopros longos, 3 curtos. SOS em código Morse. Ele fazia isso ao meio-dia todos os dias quando os helicópteros tipicamente voavam em padrões de busca. Para Curtis, observando da crista, parecia apenas manutenção normal da fazenda. Ele posicionou uma grande peça de chapa metálica no telhado do celeiro, inclinada em direção à rodovia a 19 quilômetros de distância, criando reflexos piscantes a cada 30 minutos, quando o sol a atingia corretamente. Talvez um caminhoneiro com um rádio CB visse e avisasse. Enquanto Ethan trabalhava, ele também coletava informações sobre Curtis e Wade, usando binóculos da janela de sua fazenda. Ele os observava fazer turnos, um dormindo enquanto o outro observava. Ele notou que Wade estava definitivamente drogado, mexendo-se constantemente, paranoico. Curtis estava bebendo, ficando mais desleixado com o passar das horas. Eles estavam discutindo mais, ficando impacientes. Ethan memorizou o caminhão deles. Dodge Ram azul escuro, placa de Montana 7G AT492. Se ele sobrevivesse a isso, essa informação poderia importar. Ele estava exausto, dormindo talvez 3 horas por noite, tirando sonecas quando podia. Seu corpo estava funcionando à base de adrenalina e determinação teimosa, e o tipo de clareza que surge quando você prometeu a alguém que não os abandonará. Meg o observou trabalhar até a exaustão. Você é apenas um garoto, ela disse, uma noite enquanto ele trocava suas ataduras. Você não deveria ter que fazer isso. Ethan olhou para ela, esta mulher que ele conhecia há menos de 2 dias, que de alguma forma parecia importante de uma maneira que ele não conseguia explicar. Tenho 21 anos, ele disse, e estou exatamente onde deveria estar. Os olhos de Meg se encheram de lágrimas. Você me lembra Jackson quando ele era jovem, ela disse, antes que o mundo o endurecesse, antes que ele tivesse que se tornar o que o clube precisava que ele fosse.
Ele era gentil uma vez, gentil como você. Ethan não sabia como responder a isso, então ele apenas terminou de enfaixar seu pulso e verificou sua temperatura. Ainda normal, pulso firme. Ela ia sobreviver a isso. Ele se certificou disso. O que Ethan não sabia era que sua formação de gado SOS já havia sido avistada. Um piloto de helicóptero a havia fotografado uma hora antes e enviado aos coordenadores de busca. Jackson Reeves estava olhando para aquela foto agora, estudando as coordenadas, percebendo que sua mãe poderia estar exatamente naquela fazenda. Mas antes que a ajuda pudesse chegar, Curtis estava prestes a fazer um movimento que forçaria a mão de Ethan. Se você já teve que contar com suas próprias habilidades para sobreviver, clique em inscrever-se. E se você acha que a engenhosidade de Ethan é de outro nível, comente Gênio da Fazenda, porque ele está prestes a precisar de cada grama dessa inteligência. Na hora 48, Curtis Reeves havia perdido a paciência, e homens desesperados cometem erros mortais. Wade estava sentado na cabine da caminhonete, saindo de sua última dose, mãos tremendo e olhos selvagens. Estamos sentados aqui há 2 dias, ele disse. Ela não está lá, cara. Vamos cortar nossas perdas. Curtis olhou por binóculos para a fazenda, observando o jovem, Ethan, alimentar seu gado como se nada estivesse errado. Não, o rastro de sangue levou aqui. Ele está mentindo. Eu sei que está. Wade se jogou em seu assento. Mesmo se ela estivesse lá, ela poderia estar morta agora. Nós a jogamos de uma caminhonete em movimento, Curtis. Ninguém sobrevive a isso. Curtis abaixou os binóculos. Se ela está morta, quero ver o corpo. Se ela está viva, vou terminar isso esta noite. A cabeça de Wade se ergueu rapidamente. Esta noite? Do que você está falando? Curtis já estava carregando sua pistola, verificando o carregador. Vamos entrar. Chega de observar. Chega de esperar. Isso termina esta noite. Wade segurou seu braço. E se ele chamar a polícia? Curtis o sacudiu. Nós o observamos por 48 horas. Ele não chamou ninguém. Ele está sozinho. Nós o superamos em número. Ele é apenas um garoto com um cachorro. Podemos lidar com isso. Às 8 daquela noite, Ethan notou a mudança. Curtis e Wade estavam colocando luvas, carregando armas, verificando lanternas. Eles estão vindo, Ethan pensou, esta noite. Ele correu para o porão de tempestades e acordou Meg. Preciso que você fique completamente em silêncio. Não importa o que ouça, ele disse. Não saia. Prometa-me. Os olhos de Meg se arregalaram de medo. O que você vai fazer? O queixo de Ethan se apertou. Manter minha promessa. Ele não tinha uma arma. A espingarda de seu pai havia quebrado meses atrás, e Ethan nunca a substituiu porque a munição era cara, e ele raramente precisava dela. O que ele tinha era equipamento agrícola, conhecimento de sua propriedade e vantagem de campo. Ele trabalhou rápido, esticando arame farpado em caminhos de aproximação na altura do tornozelo, onde seria invisível na escuridão. Ele posicionou seu trator e arado para bloquear rotas de fuga. Ele montou luzes com sensor de movimento ao redor do perímetro que cegariam qualquer um que as acionasse. Ele soltou seu gado no pasto da frente, criando obstáculos e ruído. Ele posicionou Copper no celeiro como um sistema de alerta precoce. Às 9h30, Curtis e Wade se aproximaram a pé, armados com pistolas e lanternas. Ethan observava de uma janela escura, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo. Eles se separaram. Curtis indo para a porta da frente. Wade se movendo em direção ao celeiro. Eu não sou um lutador, Ethan pensou, mas esta é a minha terra, e eles não a levarão. Wade alcançou o celeiro primeiro, e Copper atacou, prendendo-se em seu braço e se recusando a soltar. Wade gritou, disparou sua arma para o ar. O tiro saiu desgovernado, atingindo nada, mas o som assustou o gado, fazendo-o em estampida.
Curtis correu em direção ao celeiro e tropeçou no arame farpado que Ethan havia esticado, caindo com força. As luzes de movimento ativaram, inundando a propriedade com luz branca cegante. Curtis se levantou, desorientado e furioso. Ethan pegou um megafone que ele usava para chamar o gado e gritou: "Você está invadindo! Chamei a polícia! Saia agora!" Curtis atirou em direção à fazenda, a bala perfurando o revestimento a 90 centímetros de onde Ethan estava agachado. "Onde ela está?" Curtis gritou. "Eu sei que você a tem." Wade estava sangrando muito da mordida de Copper, em pânico. "Curtis, temos que ir, cara." Ele tinha que chamar a polícia, mas então eles ouviram. Sirenes ao longe, fracas, mas ficando mais altas. Wade agarrou o braço de Curtis. "Não vou voltar para a prisão. Temos que ir." O rosto de Curtis se contorceu de raiva. "Certo, vamos, mas vou incendiar este lugar. Se ela estiver lá, ela morre de qualquer jeito." Wade tentou detê-lo. Curtis não. Mas Curtis já havia acendido a bomba incendiária caseira, uma garrafa cheia de gasolina e um pano enfiado no gargalo. Ele a jogou no celeiro. A garrafa se estilhaçou. Chamas irromperam. Em 4 minutos, 2.000 Hells Angels chegariam à fazenda de Ethan Cole. Mas primeiro, tudo o que Ethan amava estava prestes a pegar fogo. Se você não suporta criminosos que destroem o que não podem ter, comente Queima e Prisão Curtis. E se você está na ponta da cadeira agora, aperte o botão de inscrever-se, porque o que acontece nos próximos 4 minutos vai te deixar chocado. Quando 2.000 motocicletas chegam de uma vez, você não as ouve, você as sente. O chão treme, o ar vibra, e se você é Curtis Reeves, seu sangue gela. O celeiro estava completamente envolto em chamas agora, as chamas subindo 9 metros no céu noturno de Montana. Ethan correu em direção a ele, pensando nas ferramentas de seu pai lá dentro, no equipamento, nas memórias. Mas então ele parou. Meg. Ele tinha que proteger Meg. Ele correu de volta para a fazenda e se posicionou na entrada do porão de tempestades, recusando-se a se mover. Curtis e Wade já estavam correndo em direção à sua caminhonete quando ouviram. Um rugido baixo que começou como um trovão distante, mas cresceu mais alto, mais profundo, mais poderoso a cada segundo que passava. "Não são policiais", Wade disse, sua voz tremendo. Curtis parou de correr. "O que é isso?" O som aumentou para um rugido. Do norte, do sul, do leste e do oeste, faróis apareceram. Centenas deles. Motocicletas convergindo para a fazenda em formação perfeita. Harley Davidson, Indian, motos customizadas. 2.000 pilotos movendo-se como uma unidade com precisão militar. Esta foi a maior mobilização dos Hells Angels na história de Montana. Liderando-os estava Jackson Reeves, 38 anos, 1,90 m, 109 quilos, vestindo as cores completas dos Hells Angels. Atrás dele cavalgavam presidentes de capítulos de 47 estados que largaram tudo e cavalgaram durante a noite quando souberam que Meg Reeves estava desaparecida. A moto de Jackson parou a 15 metros de onde Curtis estava congelado. Ele desligou o motor. 2.000 outros motores ficaram em silêncio em perfeita uníssono. O único som era o celeiro queimando e a respiração em pânico de Curtis. A voz de Jackson veio de um megafone. "Curtis Reeves, pare onde você está." Curtis reconheceu a voz de seu irmão e sentiu suas pernas fraquejarem. Jackson desmontou lentamente e deliberadamente. Seu clube cercou Curtis e Wade em um círculo apertado. Não havia para onde correr. "Onde ela está, Curtis?" A voz de Jackson era fria, controlada, perigosa. Curtis tentou falar, mas nada saiu. Jackson deu 3 passos à frente. "Onde está a mamãe?" Curtis encontrou sua voz. "Não sei do que você está falando." Jackson o atingiu. Um soco. Preciso e brutal. Curtis caiu. Jackson ficou sobre ele. "Onde está a mamãe?"
Wade cedeu primeiro, aterrorizado por 2.000 motoqueiros o cercando. Ela não está aqui. Nós a perdemos há 2 dias. Ela caiu da caminhonete. Achamos que ela estava morta. O rosto de Jackson ficou branco. Você a matou? Wade estava chorando agora. Não, ela estava viva quando caiu, mas não sabemos para onde ela foi. Então a voz de Ethan cortou o caos. Ela está viva. Todos se viraram. Ethan estava na varanda da fazenda, exausto, coberto de fuligem do incêndio no celeiro. Mãos tremendo, mas voz firme. Sua mãe está viva. Ela está segura. Eu a escondi por 48 horas. Jackson olhou para aquele garoto que ele nunca havia conhecido. Este estranho coberto de terra e cinzas. Você a tem? Você a teve o tempo todo? Ethan assentiu. Curtis e Wade estavam observando minha propriedade. Eu não podia tirá-la. Eu não podia pedir ajuda. Eu apenas a mantive escondida e segura. A voz de Jackson falhou. Onde ela está? A porta do porão de tempestade se abriu atrás de Ethan. Meg saiu enfaixada e fraca, mas viva. Jackson, ela disse. Apenas o nome dele. Nada mais. Jackson correu até ela, segurando-a enquanto ela tropeçava. Mamãe. Oh, Deus, mamãe. Eles se abraçaram. Este endurecido presidente de clube de motociclistas e sua idosa mãe, ambos chorando abertamente na frente de 2.000 testemunhas. Os motoqueiros ficaram em silêncio, muitos enxugando suas próprias lágrimas. Era para isso que eles tinham cavalgado. É por isso que eles vieram. Jackson se virou para Ethan, ainda segurando Meg. Você fez isso? Você a manteve viva? Ethan estava tremendo agora, a adrenalina despencando. Eu apenas fiz o que qualquer um deveria fazer. Jackson balançou a cabeça. Não, a maioria das pessoas teria chamado a polícia e arriscado a vida dela. Você ficou. Você a protegeu quando não precisava. Você tem 21 anos e enganou 2 homens armados por 2 dias. Um dos motoqueiros gritou, 3 vivas para o garoto da fazenda! 2.000 vozes rugiram em resposta. Curtis e Wade estavam no chão algemados agora. A polícia de verdade havia chegado, chamada pelos motoqueiros. As acusações pareciam um pesadelo. Sequestro, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, agressão com arma mortal. Enquanto Curtis era arrastado, ele gritou para Meg, eu mereço esse dinheiro. Meg olhou para seu filho mais velho com algo como pena. Você merecia uma mãe, ela disse baixinho. Você a teve. Você a jogou fora. Os Hells Angels formaram uma corrente humana e apagaram o que restava do incêndio do celeiro. Um empreiteiro se aproximou. Vamos reconstruí-lo, ele disse. Melhor do que antes. Jackson se aproximou de Ethan novamente, desta vez com um propósito. Você salvou a vida da minha mãe. Isso faz de você família para sempre. O que aconteceu em seguida mudaria a vida de Ethan Cole de maneiras que ele não podia imaginar. Porque quando você salva a mãe de um Hells Angel, você não apenas ganha a gratidão deles. Você está em uma família que nunca mais o deixará enfrentar o mundo sozinho. Se este momento lhe deu arrepios, aperte o botão de curtir. E se você acredita que Ethan merece tudo de bom que está prestes a acontecer em sua vida, inscreva-se e comente Justiça dos Hells Angels, porque esta história ainda não acabou. À meia-noite, Maggie Reeves estava em uma cama de hospital na Billings Clinic. Curtis Reeves estava em uma cela de prisão e Ethan Cole estava tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O helicóptero havia transportado Maggie para o melhor centro de trauma em Montana porque Jackson insistiu que ela recebesse o melhor atendimento disponível. Os médicos a examinaram com uma mistura de desprendimento profissional e espanto pessoal. Ser jogada de um veículo naquela velocidade, o médico assistente disse balançando a cabeça. A maioria das pessoas não sobrevive. O fato de ela estar viva é notável. O fato de ela estar coerente é um milagre. O diagnóstico veio como concussão de grau 2, múltiplas lacerações, hematomas graves no tronco e membros,
e desidratação moderada. Mas o que chamou a atenção de todos foi o trabalho de sutura em sua testa. Uma enfermeira que praticava medicina de emergência há 15 anos examinou as suturas de perto e olhou para Meg com curiosidade. Quem quer que a tenha tratado sabia exatamente o que estava fazendo, ela disse. Estas suturas são de livro, espaçamento perfeito, tensão adequada, cicatrizes mínimas. Onde você encontrou atendimento médico? Meg sorriu fracamente. Um fazendeiro de 21 anos com treinamento veterinário salvou minha vida. A enfermeira piscou. Sério? Meg assentiu. Ele me costurou em um celeiro usando suprimentos destinados a gado e fez um trabalho melhor do que metade dos residentes que supervisei. A recuperação completa era esperada em 4 a 6 semanas. Enquanto Meg descansava no hospital, Curtis e Wade sentavam-se em salas de interrogatório separadas no gabinete do xerife do condado de Yellowstone. As acusações eram devastadoras. Sequestro de primeiro grau, um crime federal porque eles haviam cruzado limites de condado, tentativa de homicídio, incêndio criminoso, agressão com arma mortal, perigo imprudente. Wade cedeu em 2 horas, aceitando um acordo judicial em troca de testemunhar contra Curtis. Ele contou aos investigadores tudo. O chá drogado, o pedido de resgate, empurrar Meg da caminhonete em movimento, o plano de incendiar a fazenda de Ethan. Curtis recusou-se a falar sem um advogado. Mas isso não importava. A evidência era esmagadora. 3 semanas depois, Curtis Reeves foi a julgamento em um tribunal federal. A promotoria apresentou registros de telefone descartável, mostrando a mensagem de texto de resgate para Jackson. Ethan testemunhou por 90 minutos detalhando tudo o que havia presenciado. A confissão de Wade preencheu as lacunas. O júri deliberou por exatamente 4 horas antes de retornar com um veredito unânime, culpado de todas as acusações. A audiência de sentença aconteceu 1 semana depois. A juíza, uma mulher na casa dos 60 anos que havia passado 20 anos no banco, olhou para Curtis com nojo não disfarçado. Você atacou sua própria mãe para ganho financeiro, ela disse. Você jogou uma mulher de 68 anos de um veículo em movimento e a deixou para morrer. Você representa o pior da humanidade. 40 anos em prisão federal, sem elegibilidade para liberdade condicional por 25 anos. A história viralizou em poucos dias. Notícias nacionais a pegaram. Órfão de 21 anos salva mãe de motoqueiro sequestrada. Repórteres apareceram na fazenda de Ethan pedindo entrevistas. Ethan recusou, a maioria deles desconfortável com a atenção. Eu apenas fiz o que era certo. Ele continuava dizendo que qualquer outra pessoa teria feito o mesmo. Mas isso não era verdade e todos sabiam. A maioria das pessoas não teria ficado. A maioria das pessoas não teria arriscado suas vidas por um estranho. O sistema legal havia entregado justiça. Curtis passaria o resto de sua vida funcional atrás das grades. Mas os Hells Angels tinham sua própria maneira de agradecer e seria inesquecível. Quando 2.000 Hells Angels lhe devem uma dívida, eles não enviam um cartão de agradecimento. Eles aparecem e mudam sua vida. 1 semana após o resgate de Meg, Jackson Reeves chegou à fazenda de Ethan com 200 motoqueiros e um plano. O celeiro que Curtis havia queimado ainda era um esqueleto carbonizado, inutilizável e perigoso. Jackson ficou na frente dele com os braços cruzados, avaliando os danos. Então ele se virou para Ethan. Vamos reconstruir isso, ele disse. Não um pedido, uma declaração. Ethan começou a protestar. Você não precisa fazer isso, eu posso me virar. Jackson o interrompeu. Ele nos devolveu nossa mãe. Isso nem chega perto de igualar. Os motoqueiros que apareceram não eram apenas pilotos. Eram profissionais. Empreiteiros que construíram casas por 30 anos. Eletricistas que podiam cabear qualquer coisa. Carpinteiros cujo trabalho pertencia a revistas. Soldadores que podiam criar arte com metal.
Operadores de equipamentos pesados que moviam a terra como se não pesasse nada. Eles trabalharam 12 horas por dia durante 7 dias seguidos e recusaram-se a aceitar um único dólar em pagamento. O novo celeiro ressurgiu das cinzas com o dobro do tamanho do original. Materiais à prova de fogo, sistemas de ventilação adequados, aquecimento elétrico para os brutais invernos de Montana. Armazenamento de equipamentos que duraria 50 anos. Se Ethan tivesse contratado empreiteiros, o custo teria sido de, no mínimo, os $180 mil. Seu custo foi zero. No 8º dia, Jackson realizou uma cerimônia de dedicação. 200 motoqueiros se reuniram na frente do celeiro concluído e Jackson chamou Ethan para a frente. Ethan, quero te oferecer algo. Jackson disse, você não é um motoqueiro. Você nunca será um Hells Angel, mas você é família e nós cuidamos da família. Ele apresentou a Ethan uma placa de madeira para pendurar dentro do celeiro. Dizia Ethan Cole, amigo do clube, protetor de Maggie Reeves. Ele também deu a Ethan um cartão de contato de emergência com o número de telefone pessoal de Jackson. Qualquer capítulo, qualquer estado que você precisar de ajuda, você liga, nós vamos, sem perguntas. Então Jackson entregou-lhe um envelope. Dentro havia um cheque de $75 mil. Fundo universitário, Jackson disse. Hells Angels, de 47 capítulos, contribuíram. Você vai para a Montana State para estudar engenharia agrícola. Você vai fazer algo de si mesmo. Você vai provar que pessoas boas ainda existem neste mundo. As mãos de Ethan tremeram segurando o envelope. Não sei o que dizer. Jackson colocou a mão em seu ombro. Diga que você aceitará. Diga que você irá para a faculdade. Diga que você continuará sendo o tipo de homem que ajuda estranhos às 3 da manhã. Ethan assentiu, incapaz de falar. Maggie tornou-se uma presença permanente na vida de Ethan. Ela visitava a fazenda todos os domingos, trazendo refeições caseiras, suprimentos médicos e histórias sobre a jornada de Jackson, de adolescente perdido a presidente dos Hells Angels. Ele estava à deriva até encontrar o clube, ela disse a Ethan uma noite enquanto eles estavam sentados na varanda observando o pôr do sol. Eles lhe deram propósito, estrutura, irmandade. Ele se tornou o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. Você me lembra ele antes que o mundo o endurecesse. Você tem a mesma bondade. Nunca a perca. O relacionamento deles se transformou de salvador e vítima em algo mais profundo. Uma mãe substituta e o filho que ela sempre desejou que Curtis pudesse ter sido. Os Hells Angels estabeleceram um passeio de caridade anual no condado de Garfield, chamado Mar Reeves Memorial Ride. Todo outubro, centenas de motoqueiros convergiriam para o condado rural para arrecadar dinheiro para serviços médicos de emergência. O primeiro ano arrecadou $250 mil. No 5º ano, eles haviam arrecadado mais de $1,2 milhão. O dinheiro financiou 3 ambulâncias, 2 programas de treinamento de técnicos de emergência médica e uma clínica móvel que atende comunidades remotas. Ethan falava em todos os eventos. Comunidades rurais precisam de recursos. Ele diria à multidão reunida. Meus pais morreram porque o hospital mais próximo ficava a 90 minutos de distância. Estamos mudando isso, uma ambulância por vez. A vida de Ethan se transformou completamente. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha 2.000 irmãos e irmãs estendidos, espalhados por 50 estados. Ele se matriculou na Montana State University, estudando engenharia agrícola, enquanto continuava a administrar a fazenda com a ajuda de voluntários locais dos Hells Angels, que apareciam nos fins de semana para consertar cercas ou mover o gado. Seu isolamento terminou. Ele encontrou comunidade, pertencimento, propósito. Anos depois, quando Ethan subiu ao palco para receber seu diploma, Maggie sentou na plateia chorando lágrimas de alegria. Jackson estava na primeira fila usando seu colete com orgulho.
Acima da entrada do novo celeiro pendurava uma placa de latão que dizia Celeiro da Família Cole, reconstruído pelo Hells Angels Motorcycle Club. Em homenagem à coragem, compaixão e cumprimento de promessas, 2019. Ethan ficou embaixo dela no dia em que foi instalada e sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Jackson fez um discurso naquela tarde para os motoqueiros reunidos. Ethan, você prova que heróis não usam coletes de couro ou andam de motocicleta. Heróis são pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias quando mais importa. Você tem 21 anos. Você é um órfão. Você está sozinho em uma fazenda no meio do nada. E quando minha mãe precisou de ajuda, você não hesitou. Você não calculou o risco. Você apenas agiu. Isso é caráter. Isso é honra. E é por isso que 2.000 de nós temos orgulho de chamá-lo de família. 5 anos depois, Ethan enfrentaria outro teste. E desta vez, os Hells Angels seriam os que estariam protegendo. Se você acredita em comunidades que cuidam dos seus, clique em inscrever-se. E se esta história prova que família não é apenas sangue, comente A Irmandade Importa, porque há mais um capítulo desta história que você precisa ouvir. 5 anos depois daquela noite, Ethan Cole tem 26 anos. Ele é um graduado universitário, um fazendeiro de sucesso e um membro de uma família que se estende por 50 estados. Mas algumas histórias não têm finais arrumados. Elas têm novos começos. Ethan se formou na Montana State com um diploma em engenharia agrícola e imediatamente colocou esse conhecimento para trabalhar. Ele expandiu sua operação de 240 acres para 400, implementando práticas sustentáveis de criação de gado que outros fazendeiros começaram a copiar. Ele contratou 2 funcionários, ambos membros dos Hells Angels, que precisavam de trabalho estável e uma segunda chance. E todo domingo, sem falta, ele dirigia até a casa de Meg para jantar. Em 2024, Meg recebeu um diagnóstico que abalou a todos. Doença de Alzheimer em estágio inicial. Aos 73 anos, ela não podia mais viver sozinha com segurança. Jackson ficou arrasado com a notícia. Estou na estrada metade do ano, ele disse a Ethan por telefone. Não posso dar a ela o cuidado em tempo integral de que precisa. Não sei o que fazer. A resposta de Ethan foi imediata. Ela se muda para cá. Tenho um espaço. Devo a ela minha sanidade. A voz de Jackson falhou. Você não nos deve nada, Ethan. Você já nos deu mais do que poderíamos retribuir. Ethan balançou a cabeça, embora Jackson não pudesse vê-lo. Não é sobre dívida, é sobre família. Ethan converteu parte de sua fazenda em uma suíte acessível para Meg. Portas mais largas para futuras ajudas de mobilidade, barras de apoio no banheiro, um quarto no térreo. Ela se mudou naquela primavera e se estabeleceu em uma rotina que dava estrutura à sua vida. Ela ajudava com pequenas tarefas dentro de sua capacidade, dobrando roupas, descascando ervilhas, organizando a despensa. Ela contou a Ethan histórias sobre seus pais que ela havia pesquisado depois de conhecê-lo. Seu pai era um bom homem, ela disse uma noite. Serviu seu país, voltou para casa, construiu uma vida com as próprias mãos. Ele teria orgulho de quem você se tornou. Ela não era mais apenas a mulher que ele salvou. Ela era sua família. Naquele outono, um grupo local anti-motoqueiros começou a protestar contra o passeio em memória de Meg Reeves, alegando que o evento glorificava a atividade criminosa. Eles ameaçaram peticionar a Câmara Municipal para encerrá-lo. Ethan compareceu à reunião da Câmara sem aviso prévio e pediu para falar. 5 anos atrás, ele começou, sua voz firme e clara. Esses homens salvaram minha vida. Eles reconstruíram meu celeiro depois que foi destruído. Eles me deram um futuro quando eu não tinha nada. Eu não sou um motoqueiro. Eu sou um fazendeiro, mas reconheço o caráter quando o vejo. Os Hells Angels fizeram mais por este condado do que qualquer organização que eu conheço. Eles arrecadaram mais de $1 milhão para serviços médicos de emergência. Eles financiaram ambulâncias que salvaram vidas. Julguem-nos por suas ações, não por estereótipos.
A Câmara Municipal votou unanimemente para permitir que o passeio continuasse. Ethan recebeu uma ovação de pé. O Fundo Médico Rural de Maggie Reeves havia arrecadado 1,2 milhão em 5 anos. 3 ambulâncias agora servem o condado de Garfield, cada uma ostentando o nome de Maggie. Em homenagem a Margaret Reeves, sobrevivente, lutadora, mãe, 2 programas de treinamento de técnicos de emergência médica haviam formado 63 novos técnicos de emergência médica que agora trabalhavam em toda a Montana rural. Uma clínica móvel visitava comunidades remotas uma vez por mês, fornecendo cuidados de saúde para pessoas que de outra forma não teriam. Ethan servia no conselho. Jackson co-presidia. E Maggie, mesmo quando sua memória começou a falhar, entendeu que seu pesadelo havia criado algo bonito. Curtis permaneceu na prisão federal, cumprindo o 6º ano de sua sentença de 40 anos. Maggie o visitava 2 vezes por ano, e Ethan sempre a levava. Curtis nunca havia pedido desculpas, nunca havia demonstrado remorso, nunca havia reconhecido o que havia feito. Mas Maggie ia mesmo assim. Ele ainda é meu filho, ela disse a Ethan em uma daquelas longas viagens. Mesmo que ele não me mereça. Ethan não conseguia entender. Como você o perdoa? Ele perguntou. Maggie olhou pela janela para a paisagem de Montana passando. Eu não o perdoo, ela disse baixinho. Mas eu me recuso a deixar a amargura me consumir. Eu escolho o amor, mesmo quando o amor não é retribuído. Todo 15 de outubro, aniversário do resgate, os Hells Angels se reuniam na fazenda de Ethan para uma cerimônia ao pôr do sol. Jackson lia os nomes dos membros do clube que haviam falecido naquele ano, honrando sua memória. Maggie acendia uma vela para Curtis, lamentando não sua morte, mas quem ele poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes. E Ethan falava para a multidão reunida. Estamos aqui porque nos escolhemos, ele diria. Não sangue, não obrigação, escolha. Isso é o que nos torna família. Em uma daquelas noites de outubro, Ethan, Maggie e Jackson sentaram na varanda da fazenda observando o pôr do sol. Mais de 2.000 motocicletas estacionadas pelos pastos. Copper, agora com 13 anos, com um focinho grisalho, dormia a seus pés. O som de risadas e música flutuava pela propriedade. Comunidade, pertencimento. Lar. Maggie olhou para Ethan. Sabe, quando Curtis me jogou daquele caminhão, pensei que minha vida tinha acabado. Ethan pegou a mão dela. Estava apenas começando. Jackson assentiu. Para todos nós, esta história não é sobre motoqueiros ou fazendeiros ou sequestros. É sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Ethan poderia ter ignorado os gritos de Maggie por ajuda naquela noite. Ele poderia ter chamado a polícia e lavado as mãos de toda a situação. Ele poderia ter fugido quando Curtis apareceu com uma arma, mas ele não o fez. Ele ficou. Ele lutou. Ele cumpriu sua promessa. E ao fazê-lo, ele provou que o heroísmo não é sobre força ou números. É sobre aparecer. É sobre se recusar a deixar alguém enfrentar a escuridão sozinho. Então, o que tiramos da história de Ethan? Primeiro, preste atenção às pessoas necessitadas. Ethan poderia ter ignorado aquele som de batida e voltado a dormir. Ele escolheu investigar. Sua consciência pode salvar uma vida. Segundo, não presuma que outra pessoa ajudará. Ethan não pensou que outra pessoa encontraria Maggie. Ele assumiu responsabilidade pessoal. Seja o alguém que age. Terceiro, habilidades importam. O treinamento veterinário de Ethan salvou a vida de Maggie. O que quer que você saiba tem valor. Aprenda primeiros socorros. Esteja preparado. Quarto, família não é apenas sangue. Ethan era um órfão que encontrou 2.000 membros da família. As pessoas que aparecem são sua verdadeira família. E, finalmente, pequenos atos criam grandes ondulações. Ethan, ajudando uma mulher, levou a 1,2 milhão de dólares arrecadados para a saúde rural, 3 ambulâncias financiadas e uma comunidade inteira transformada.
Seu único ato de coragem pode mudar centenas de vidas. Agora, alguém perto de você precisa de ajuda. Talvez seja um vizinho que está solitário. Talvez seja um estranho cujo carro quebrou. Talvez seja alguém sendo maltratado e todos estão muito desconfortáveis para intervir. Você tem uma escolha. Seja Ethan, ou seja a pessoa que passou por Meg naquela noite. Ethan tinha 21 anos, estava quebrado, sozinho e com medo. Ele fez mesmo assim. Qual é a sua desculpa? Se você não suporta pessoas como Curtis que oram por sua própria família por dinheiro, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Se você acredita que sequestradores merecem cada ano de sua sentença, comente sem misericórdia para Curtis. E se você está com as vítimas e não com os criminosos, compartilhe este vídeo. Deixe o mundo saber que você está do lado de Maggie, não do dele. Diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Vamos construir uma comunidade de pessoas que escolhem a coragem em vez do conforto, porque o mundo precisa de mais Ethans e começa com você escolhendo ser um. Alguns heróis usam couro, alguns usam botas de trabalho. Todos eles aparecem.